Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso Congresso Digital Impactos, Futuro, Mundo e Igreja. No segundo episódio de hoje nós vamos receber o Alex. Alex é membro da Igreja Fonte em Campinas há mais ou menos 15 anos e ele está estudando há algum tempo sobre futurismo, que é o tema que a gente vai discutir hoje. Eu sou o Felipe e a gente começa esse nosso segundo episódio de hoje. Tudo bem, Alex? Como é que você está? Vou bem, Felipe. Tá Obrigado. bom. Alex, o que foi esse Jetsons que a gente acabou de ver agora? Sim. Me explica um pouco o que está por detrás dessa ideia de futurismo. Tem a ver com predição de futuro? Me explica o que é esse conceito. Acho que para boa parte das pessoas, Felipe, sobretudo aqueles que nasceram a partir dos anos 50 e até os anos 80, falar sobre futuro transmitia justamente essa ideia, né? A possibilidade de prever coisas que aconteceriam a partir da imaginação. Então, era um exercício meramente especulativo. E os Jetsons mostram isso, né? Então, o desenho ele fala de uma família vivendo no futuro, cercada por uma série de parafernálias que nos anos 60 representavam aquilo que se imaginava que seria a vida décadas depois. Então, a gente vê ali no desenho, por exemplo, a família se comunicando por videoconferência, que é algo muito comum nos nossos dias, sobretudo agora nesses dias, né? Você vê também ali nos Jetsons, por exemplo, a ideia das pessoas se deslocando em veículos voadores. Embora isso ainda não seja uma realidade, já se fala de nos próximos anos, sobretudo nos grandes centros, testes com veículos, com drones de proporções maiores, fazendo transporte de pessoas, né? Então, quando a gente fala de futuro, eu entendo que essa é a imagem que a maior parte das pessoas tem. Ou seja, é um exercício de, a partir da imaginação, tentar imaginar como que as coisas seriam anos depois. Mas não é exatamente a isso que o futurismo se dedica. O futurismo é uma disciplina e não propriamente um exercício até esotérico ou místico de adivinhação, né? Há uma série de definições possíveis, mas eu gosto de trabalhar com uma definição de uma escola brasileira de futurismo chamada Aerolito, que define o futurismo da seguinte maneira. Então, o futurismo é uma disciplina que investiga, explora, traduz e acelera as possibilidades de um futuro emergente, pós-emergente. A ideia é observar como as evidências encontradas na ciência, na tecnologia e no empreendedorismo ou no mundo dos negócios podem afetar a cultura, novos comportamentos e as novas estruturas da sociedade, levando ao quê? Ao aumento da consciência e nos ajudando a tomar melhores decisões para gerar impacto positivo no mundo de hoje e de amanhã. Então, Felipe, o futurista, ou alguém que está engajado com o exercício de analisar o futuro, né, não é um místico, ou não se encara como um profeta, alguém que foi iluminado e a quem foi revelado uma visão de como as coisas iam ser no futuro. O futurista é alguém que parte de uma abordagem bastante sistemática, né, estruturada, em um certo nível até acadêmico, para explorar, investigar e entender a partir de fenômenos passados e do presente cenários prováveis que devem se desenrolar no futuro. Então, o exercício do futurismo, em uma certa medida, de fato, ele é resultado de um pensamento racional e organizado a partir de evidências
que vem sobretudo de 3 áreas, né? Quando a gente fala de futurismo, a gente pode buscar subsídios em uma série de fontes. Existe um termo que é a ideia do cool hunting, né? O cool hunting é você buscar tendências na moda, no comportamento, para tentar entender para onde a cultura caminha. O futurismo não está preocupado com isso. O futurismo não está preocupado com tendências na cultura. Ele essencialmente vai fazer a análise a partir de 3 fontes, de 3 grandes núcleos de informação, porque são esses 3 grandes núcleos que, em última análise, têm o poder de dirigir sociedade e negócios. Então o futurista vai olhar para a ciência, ou seja, aquilo que está sendo produzido nos centros de pesquisa ao redor do mundo, né? Segunda área, para a tecnologia, então aquilo que empresas, startups e organizações, a partir de descobertas científicas, estão transformando em produtos e serviços inovadores. Legal. E vai olhar para o mundo dos negócios, porque é do ambiente do empreendedorismo e do ambiente de negócios que vai necessariamente surgir o capital necessário para que aquilo que a ciência está pesquisando, a tecnologia está transformando em produto e serviço, seja oferecido para a sociedade. Então, essa é uma primeira coisa importante da gente entender. O futurista é um estudioso e não um profeta, tá? Ele está preocupado, em termos de futuro, com 3 grandes planos. Primeiro, aquilo que a gente chama de futuro emergente, que é tudo que vai de agora até daqui a 5 anos. Tá? Depois disso, o que a gente chama de futuro pós-emergente, ou seja, 5 anos a 10 anos, e a partir disso você tem o futuro. Futuro difícil de prever, difícil de explorar e investigar, que é tudo que está removido há mais de 10 anos a partir de agora. Tá? Mas há, na maior parte das definições sobre o futurismo, um componente que eu entendo que é especialmente relevante para essa discussão e para esse fórum, para esse nosso momento. A gente ouve sempre, né? E esse era um dos pressupostos do iluminismo, de que a ciência é algo absolutamente racional e objetiva, né? Removida de qualquer ideologia ou subjetivismos. E o futurismo, ele tenta se apresentar dessa maneira. Mas, na verdade, ele não é. Ele não é um movimento asséptico. Ele não é um movimento guiado exclusivamente pela ciência e pela técnica. Ele tem, sim, uma profunda matriz e um paladar moral. Por quê? Aquilo que a ciência, as empresas e alguns barões de tecnologia estão trabalhando para tornar realidade nesse futuro emergente e pós-emergente, surge a partir daquilo que eles chamam de cenários desejáveis. Então o futurista ele vai até determinado momento enxergar tendências, enxergar cenários, aplicar modelos para tentar prever quais são os mais prováveis, mas a partir disso ele insere uma componente que é moral. Por quê? Ele vai dizer o seguinte: desses cenários possíveis, quais são os desejáveis? E quando você fala de desejo, você fala de volição, você fala de vontade. Então você tem um agente aí que está dizendo, de tudo isso que é possível, o que nós entendemos que é melhor para a humanidade são essas tendências. Então a gente não pode olhar para o futurismo, primeiro, como um exercício de adivinhação. De fato, ele é uma abordagem estruturada e racional, mas ele tem uma carga altamente moral, porque ela parte de indivíduos que estão fazendo escolhas a partir daquilo que eles entendem que é melhor para a sociedade. Muito interessante, Alex, isso que você falou sobre o elemento moral, né? E a gente observando o cenário que a gente vive hoje de pandemia, né? Sim. Por causa do coronavírus e tudo mais. Que implicações que um estudo acerca do futuro, o futurismo que a gente está tratando, o que ele pode ser relevante para esse momento que a gente está vivendo? Isso já foi previsto de alguma forma ou não? Como que a situação de hoje está impactando esses estudos também? Me explica qual que é a relevância desse estudo diante desse cenário de hoje. Sim. A gente está num contexto de uma enorme efervescência de reflexões e discussões sobre o tipo de mundo que vai emergir com o final dos lockdowns e quarentenas e o final da pandemia, né? Sobre o mundo pós-pandemia.
há algum consenso em relação a tendências que a gente deve ver sendo consolidadas, mas aquilo que eu entendo que é mais importante é a gente considerar que, muito provavelmente, as características que vão definir esse mundo pós-pandemia não vão, Felipe, necessariamente surgir de elementos inéditos, de coisas totalmente novas. O que a gente deve sim ver é a aceleração, é o encurtamento na chegada de cenários que já estavam sendo gestados e incubados nessas 3 grandes esferas que eu falei. Na academia, nas empresas de tecnologia e no mercado, no ambiente de negócio de maneira geral. Então, quando a gente olha para aquilo que vinha caminhando e vinha se estabelecendo como um cenário futuro, a gente tem uma linha muito precisa e interessante, uma espécie de bússola, que vai nos guiar para aquilo que deve se estabelecer como um novo cenário no mundo pós-pandemia. Eu acho que a gente chegou nesse momento numa espécie de tempestade perfeita. E muitos dos barões de tecnologia, das personalidades que hoje fomentam esse tipo de pesquisa e de trabalho, têm dito justamente isso, né? A crise que se estabeleceu nos mercados e no mundo todo como consequência do Covid, primeiro, criou as condições em termos de motivação por parte dos governos e dos indivíduos para que essas novas tecnologias e novos cenários fossem acelerados. Então a gente tem de um lado a motivação está presente, ela surgiu agora. E em segundo lugar, o mundo agora tem condições técnicas, a estrutura técnica para que essas mudanças aconteçam, ela também está estabelecida. Então você tem vontade de que essas mudanças aconteçam, você tem estrutura técnica e você tem a motivação para que isso tudo de fato se estabeleça como o que vem sendo chamado de novo normal, que é esse cenário que a gente vai ver se desdobrando à medida que a vida for retornando e as pessoas saindo de casa. Interessante, eu fico lembrando você falando sobre o futuro, mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade. Esse conceito de futurismo foi passado para mim, não de uma maneira tão organizada e sistemática igual você apresentou e leu para a gente aqui também agora, mas como sempre fosse algo meio assustador. As pessoas falavam do futuro, das mudanças tecnológicas, por exemplo, vai chegar uma hora que todo o seu computador vai estar na palma da sua mão. Sim. Isso é o que a gente já tem hoje com os nossos smartphones. Então eu vejo, e olhando historicamente também, que essas coisas elas acontecem organicamente, é um processo, né? Tem uma evolução, não é de repente chega, olha, essa daqui é a evolução tecnológica, agora você vai usar isso, se vira, aprende tudo de última hora, né? Eu vejo que tem um processo acontecendo. Quando você me fala de motivação e tudo mais, que são catalisadores disso, a gente pode ver ao vivo agora esse processo acontecendo. Ao longo da história, a gente consegue entender esse processo? Porque se a gente olha para trás, a gente fala da Revolução Industrial, por exemplo. Só que a gente tende a olhar a Revolução Industrial como um ponto na história. Como se tudo tivesse acontecido num ano X, numa época específica. Então, aqui estão as indústrias, agora o trabalhador vai sair da área rural, vai vir para a cidade, vai trabalhar assim, vai viver assim. Mas teve um processo para chegar lá. O futurismo, ele olha essa história, como é que ele se encaixa historicamente nesse cenário? Sem dúvida. O futurismo tem algumas formas de explicar a história da humanidade. Um desses modelos é chamado de modelo Toffler-Kurzweil, em homenagem a 2 pensadores sobre o futuro, Alvin Toffler e o Ray Kurzweil. Esse último ainda tá vivo. E esse modelo divide essencialmente a história da humanidade em 3 grandes eras e 2 grandes revoluções. Tá? Eu vou falar rapidamente sobre elas. Não há absoluto consenso em relação à data de início disso, mas a gente pode considerar que de 7.000 a 4.000 anos de Cristo, até meados do século XIX, 1850, o homem viveu a era agrícola. Okay? Em algum momento, nós deixamos de ser nômades, a gente se estabeleceu em comunidades, desenvolveu técnicas agrícolas e passou a viver em pequenas comunidades, plantando o alimento e com o objetivo de subsistir. Okay? Quem eram os barões da era agrícola?
Quem é que influenciava e determinava comportamento e cultura? Eram os barões agrícolas, eram os grandes donos de terra, os senhores feudais. Okay? A partir do acúmulo de capital que se forma como resultado da era agrícola, de uma série de invenções, por exemplo, o motor a vapor, o tear, né, que são possíveis porque há capital disponível para que se pesquise, né, em alguns outros elementos, são criadas as condições para que surja a primeira revolução. Então, o mundo começa a ver um êxodo, as pessoas vão deixando o campo, se estabelecendo em centros urbanos, surge um mercado, ainda pequeno e incipiente, mas você tem pessoas que precisam agora de capital para poder viver, e nesse contexto, alimentado pelas invenções que surgem naquele momento, há uma mudança para a era industrial. O que é interessante nesse processo é que alguns dos senhores e dos barões da era agrícola se tornam os novos barões da era industrial. Mas nem todos, alguns ficam no meio do caminho. E nesse processo a gente vê surgir novos barões. Nesse contexto, então, quem é que dá as cartas? Quem estabelece a mentalidade dominante, o senso de bom e ruim, são os novos senhores da era industrial. E a gente pode lembrar de alguns deles aqui, né? Então, a gente está falando de Rockefellers, JP Morgans, Westinghouse, o próprio Edison, né? São essas as personalidades que concentram o capital e que, portanto, apontam para onde a sociedade iria seguir, né? E aí, meados dos anos 80, a gente então passa a viver a chamada Revolução Digital, que é a segunda revolução que nos traz agora para justamente a era em que a gente está vivendo. A gente está vivendo não mais numa era industrial, mas numa era digital. E por que isso é muito interessante e relevante para a gente, Felipe, para esse exercício de pensar sobre o futuro e sobre os impactos disso para a igreja e para o cristão? Porque a maior parte de nós foi educada e formada de acordo com métricas, com premissas e parâmetros da era industrial. Como assim? Embora a gente esteja vivendo numa era digital. Eu gosto de trabalhar com a ideia de 4 marcadores. 4 elementos que eu entendo que nos ajudam a perceber aquilo que de fato mudou nessa transição da era industrial e nos traz hoje para a era digital. Eu acho que é bem claro a gente olhar, por exemplo, para a linha de produção, né? Para a ideia de esteira, como um grande arquétipo da era industrial. A linha de produção é a essência que resume o pensamento da era industrial. Por quê? Uma linha de produção ela é linear, ou seja, você tem aqui no início do processo insumos, matérias-primas, que vão passando por fases diferentes, sendo transformados, há acréscimo de valor, e aqui no final você tem um produto acabado de valor superior aos componentes iniciais. Então ela é altamente linear, sequencial. Essa é uma característica do pensamento industrial. Segunda característica, a linha de produção ela é altamente segmentada. Você tem departamentos, áreas, times, e em grande parte dos casos que não se comunicam. Eles são departamentos e silos estanque, muito divididos entre si. Essa é a ideia da segmentação. A era industrial ela traz um pensamento que é segmentado. Uma terceira característica importante, o terceiro marcador, é o fato da era industrial ser unidimensional. O que quer dizer unidimensional? Vamos pensar numa linha de produção de um carro, por exemplo, né? Você tem ali alguém que vai apertar parafuso, uma linha de produção. O cara que aperta parafuso, ele vai treinar ao longo do tempo para apertar parafuso cada vez melhor.
De maneira que em algum dia ele possa ser um supervisor do apertador de parafuso. E depois, se ele realmente se destacar muito, ele pode chegar a gerente dos apertadores de parafuso. Mas o cara que é um expert em apertar parafuso, ele não pode colocar vidro. E o cara que está lá para colocar vidro não pode colocar o farol do carro. Por quê? Há essa unidimensionalidade com o objetivo de buscar o quê? Estabilidade, repetibilidade e aquilo que se entende por a melhor maneira de fazer as coisas, por eficiência. Essa é a mentalidade da era industrial. Você faz aquilo para que você foi treinado. E acho que todo mundo aqui consegue se lembrar de algum exemplo pessoal, de alguém da família ou amigo, de pessoas que literalmente fizeram a mesma coisa a vida inteira. Esse é o conhecimento técnico? Esse é o conhecimento técnico. E é por isso que a gente viu, sobretudo no século XX, né, a formação e a disseminação do ensino técnico e dos colégios técnicos. Interessante. Porque os colégios precisavam formar a mão de obra para a era industrial, que era 80% dos casos manual operacional e 20% intelectual criativa. Né? Então a escola, tal como a gente a conhece, ela é o grande centro de formação e de disseminação daquilo que a gente chama de mindset, da lógica da era industrial. Altamente linear, segmentado, unidimensional e previsível. Esse é o último marcador. A qualidade, na perspectiva da lógica industrial, é você fazer as coisas sempre da mesma maneira. Então há um padrão, há uma referência e tudo que é produzido é medido de acordo com aquele padrão. Né? Então há uma ênfase muito grande em controle, em checklist, em controles estatísticos de processo, variação. Normas, né? Normas. Né? A gente viu justamente no século XX a proliferação dos organismos internacionais de padronização. Tá certo. ISO, essas normas todas, que deixavam pouquíssimo espaço para quê? Para inovação. Né? A gente não pode ser contra qualidade, naturalmente. Perfeito, você compra uma roupa, você compra um sapato, você compra um carro, você espera que ele atenda a determinados parâmetros. Mas essa ênfase intensa no controle, naturalmente, entendia que variação era algo negativo que deveria ser combatido. Quanto mais preciso, repetível uma determinada tarefa, melhor ele era. Né? Então, esses são os 4 grandes marcadores do pensamento industrial e a maior parte de nós foi formado e formatado para pensar dessa maneira, sem perceber que a gente está num território novo hoje, né? Que é justamente a era digital. Então, como que se define a diferença entre era industrial e era digital? Você mesmo falou, a gente vive já na era digital, mas com pensamento e marcadores de era industrial. Sim. Então, como que é essa definição? Qual que é a grande diferença dessas duas eras? A gente consegue observar de maneira mais clara essa transição justamente comparando esses binômios, esses pares de marcadores. Então, a gente pode considerar o seguinte. Enquanto o pensamento, Felipe, na era industrial era um pensamento linear, na era digital ele passou a ser não linear. Né? Vou dar um exemplo aqui do que isso significa. Qual era a experiência de assistir um filme no passado? Então você ia até um cinema, você ia até o box ali de ingresso, você comprava um ticket, entrava. Você tinha pouca informação do filme, eventualmente alguém só tinha te recomendado o filme, você não sabia se de fato ele era bom ou ruim. No mais, a gente tinha ali no jornal algum tipo de crítica que falava do filme. Você sentava e você ficava ali durante 60, 90 minutos assistindo aquele filme. Né? Qual é a experiência de consumir entretenimento visual hoje? Né? On demand hoje. Né? O on demand, né? Com o Netflix. Primeiro, você assiste o que você quer.
né? E não mais aquilo que alguém diz que você tem que assistir. As séries estão disponíveis, muitas vezes, em todos os seus capítulos, uma determinada temporada, de uma vez só. Então, se você não está gostando daquele capítulo, você simplesmente para e pula para o terceiro, e do terceiro para o quinto, e do quinto para o oitavo. Você não precisa mais seguir aquilo que alguém está determinando. Não tem intervalo comercial. Não tem intervalo meio, comercial. Nada. Os intervalos, muitas vezes, são produzidos por nós mesmos. Acho que todo mundo consegue se identificar aqui com uma coisa que eu faço. Você está assistindo algo, de repente você dá um pause, você pega teu celular e você fala, quem é esse ator? Esse cara já participou de outro filme. Que filme que foi esse? Ele estava aqui, mas aqui ele fazia esse papel. Ele é casado, não é casado? Qual que é a história desse cara? Muita coisa ao mesmo tempo, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Onde isso foi filmado? Então, não há a linha, não há a esteira, né? Há uma mudança muito grande num pensamento que passa a ser não linear. Então essa é a primeira mudança grande que a gente pode observar. Não tem cada coisa no seu lugar, né? Você pode colocar elementos ali a hora que você bem entender agora. Exatamente. Né? Essa é a ideia. Exatamente. E essa é uma das marcas importantes da era digital. Uhum. O segundo binômio, um segundo par que a gente pode considerar, Felipe, é justamente o final da segmentação. Enquanto na era industrial a gente tinha departamentos, áreas, níveis de supervisão, a era digital é marcada pela ideia de conexão ou de conectividade. Acho que é uma experiência comum também, imagino que você vai se identificar com isso. Quando você está numa determinada região e teu celular não está pegando, o que você fala? Você não fala, o meu aparelho celular está sem sinal. A gente fala, eu estou sem sinal. Né? Se por outro lado, sei lá, a bateria está acabando, a gente não fala, a bateria do meu celular está acabando. O que a gente fala? Estou sem bateria. Eu estou sem bateria. Sim. Há uma espécie de superposição, de sobreposição da nossa personalidade, de quem nós somos, com os nossos gadgets, com os nossos aparelhos. Há um termo, inclusive, para isso, que é a dependência tecnológica, dependência psicológica de tecnologia. Né? De maneira que você tira, por exemplo, um celular de um adolescente, os que são pais aqui vão certamente se relacionar com essa experiência, parece que você está tirando o braço do adolescente. Né? Então, aparelhos desse tipo se tornaram extensões do nosso corpo. E é por isso que se projeta que muito em breve eles vão deixar de ser elementos externos que estão ao nosso lado e de alguma maneira vão ser incorporados a nós. Que loucura. Né? Num primeiro nível, ainda como algo externo, embora continuamente em contato com o nosso corpo, que são os wearables, né, os vestíveis. Sim. Então a ideia de um óculos, a tua roupa, um bracelete. Um bracelete, né? Isso vai estar conectado, os braceletes são exemplos claros disso. E em algum momento mais à frente, de fato, como algo que está incorporado no seu corpo. Né? Num artigo recente, no jornal Financial Times, o Yuval Harari, que é um filósofo, um pensador, de alguma maneira estava defendendo aquilo que ele chama de under the skin surveillance. O que é a under the skin? É a ideia de que o que a gente tem visto hoje sendo usado por algumas prefeituras e governos ao redor do mundo para monitorar o deslocamento das pessoas no tempo de pandemia, com o objetivo aparente de garantir a segurança para a comunidade, e algo que só é possível naturalmente por conta do fato dos nossos celulares estarem com a gente o tempo todo, para que esse tipo de monitoramento deixe de ser algo externo e passe a ser incorporado ao nosso corpo. De que forma? Sensores, né, que vão monitorar não só a nossa localização, mas aspectos fisiológicos, temperatura, batimento cardíaco. Né? Por quê? Porque nós vivemos em uma era em que está todo mundo conectado o tempo todo. Não é mais possível falar, Felipe, sobretudo para pessoas mais jovens, da ideia do offline e do online. Né? Por quê? Porque a gente está conectado o tempo inteiro, mesmo sem perceber,
E esse exemplo que eu dei do monitoramento que os governos estão fazendo é algo muito claro nesse sentido. Nós não sabíamos, mas nós estávamos mandando dados o tempo todo para a nuvem. Em algum momento o governo se utilizou disso para obter informação não tem como que ele mais julgava offline, importante. Né? Não existe. É o fim do offline. Você até pode dizer, mas eu não gosto disso, não é o tipo de vida que eu quero para mim, eu quero ir para o campo, quero ir para a praia, não quero ser acompanhado por ninguém. Talvez para pessoas que cresceram na era industrial, isso ainda seja algo desejável, até possível, né? Mas sobretudo para aquilo que a gente chama de millennials, né? Para aqueles nascidos depois dos anos 2000, quando a internet já era uma realidade, já era um fato, era algo dado, né? A maior parte de nós viu a internet surgir. Sim, nós entendemos o que é o online e o offline, porque a gente viveu a realidade do que significa estar offline. Internet de escada, né? A internet de escada, os servidores e tudo mais. A partir dos anos 2000, alguém que nasce, ele não sabe o que significa o mundo sem a internet. Ele não sabe o que significa o não estar conectado. Então essa é uma outra característica importante. O terceiro par é a ideia da unidimensionalidade, que é uma marca da era industrial, dando espaço para a multidisciplinaridade na era digital. O que isso quer dizer? Nós estamos assistindo a uma transformação profunda e sem qualquer paralelo na história da humanidade em relação às carreiras, profissões e vocações, né? Dá um exemplo aqui. Hoje ser youtuber virou uma profissão e a gente que tem receitas importantes trabalhando como youtuber, né? Ontem eu estava dando uma olhada, o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, é a personalidade com mais seguidores no Instagram, né? Ele tem 210 milhões de seguidores. Nossa. É como se ele falasse diretamente para toda a população brasileira, sem exceção, né? Há 15 anos não existia YouTube. Portanto, não existia essa profissão. Quando a gente fala de um jogador de LOL, né, de videogame, é uma profissão. E por que não era possível ser jogador de LOL 10 anos atrás? Porque não tinha LOL 10 anos atrás. Por que não era possível você pensar em ser um programador de app? Porque não tinha app 10 anos atrás. Sim. Então, alguém que hoje tem 14 anos, 15 anos, Felipe, que profissão que esse jovem ou essa jovem vão desempenhar daqui a 5, 10 anos? A gente não sabe. Tá bom. Porque provavelmente eles vão estar no contexto de profissões que ainda não existiram. E mais do que isso, quando a gente fala dessa multidimensionalidade, nós não estamos falando de que essas pessoas irão ter vários empregos ao longo da vida. Não é isso. Tá? Essa é uma mentalidade que a gente traz da era industrial. Eu posso mudar de empresas, eu posso mudar de setores. Não. O que se projeta é que um jovem vai ter daqui a alguns anos várias carreiras diferentes. Em um dado momento ele pode ser um youtuber, em um outro momento ele pode ser um professor de música, depois ele é alguém que está programando, né? Então vai haver uma mudança não linear de carreiras, de vocações, de chamados diferentes, que em muitos casos vão ser desempenhados simultaneamente até, né? E por fim, a última característica que marca, que expressa essa lógica da era industrial é a ideia da previsibilidade. Quanto mais previsível, quanto menor variação a gente tiver nos processos, melhor. Quando a gente fala de era digital e fala de transição, a previsibilidade ela não só deixa de ser algo desejado, à medida que ela abafa ímpetos de inovação, mas ela simplesmente não é possível de acontecer. Por quê? Em função de todo o conhecimento, Felipe, que tem se acumulado ao longo dessas 3 eras, era agrícola, era industrial e era digital, o que nós vemos é uma era, ela se alimenta e ela serve como preâmbulo e como plataforma para a era seguinte. Sim. Então vamos pensar o seguinte, como você disse, a era industrial ela só foi possível por quê?
Porque ao longo de milhares de anos, o homem acumulou capital, desenvolveu tecnologias, migrou para cidades, criou centros de consumo, e aí as condições estão presentes para uma revolução industrial. A revolução industrial, por sua vez, ela cria todas as condições para a revolução digital. Por quê? Há uma ênfase muito grande na eficiência, na tecnologia, na pesquisa. Então, se criam de novo as condições para que haja uma enorme disseminação da tecnologia, aparelhos cada vez mais baratos, mais rápidos, mais potentes, mais acessíveis. Então, de alguma maneira, uma era, ela cria o momentum, ela cria a energia necessária para que um próximo degrau seja atingido, né? Faz a base. E fundamenta a revolução seguinte. E como nós estamos num contexto de um desenvolvimento, uma explosão tecnológica sem precedentes, já se enxerga que nos próximos 15 anos, veja o seguinte, em toda a história da humanidade, lá do início até agora, a gente teve 3 eras, 2 revoluções. E o que se projeta é que para os próximos 15 a 20 anos nós tenhamos mais 3 eras e 3 novas revoluções. Há algum tempo eu li um negócio muito interessante que dizia o seguinte: a vida de alguém em 1940 tinha mais a ver com a vida nos tempos de Moisés do que a vida de alguém em 1940 com o seu filho ou o seu neto nos anos 2000. Ou seja, ao longo de 60 anos, a sociedade passou por mais transformações do que ao longo de milhares de anos concentrados. Justamente porque, de alguma maneira, a gente entrou nessa curva exponencial de crescimento e desenvolvimento, em que uma era cria as condições e estabelece os elementos necessários para a sucessão de uma nova era, um novo momento na sociedade. E cada vez mais rápido também, né? Sim, os curtos são essa base, né? Os ciclos são encurtados. Entendi. Exatamente. Então, de certa forma, se imagina que daqui a 15 anos a gente vai ter outras eras, dá para saber o que vai ter depois da era digital. Já dá para ter uma noção do que vai acontecer já depois da era digital? Veja, é pós-pandemia, é isso? No futurismo se trabalha com a ideia de cenários, né? E não de um único cenário. Aliás, se diz que não há uma frase de um futurista americano que diz o seguinte: não há lá fora um único cenário que está esperando para ser descoberto. Há uma série de cenários, todos eles aguardando serem experimentados em alguma dose consolidados, né? Portanto, é difícil dizer, Felipe, de maneira categórica, quais vão ser as revoluções, ou seja, o que vem depois da era digital, e que é comumente chamado de revoluções pós-digitais, que são as revoluções e as transformações que só se tornaram possíveis em função da disseminação da internet, da conectividade e desse estado perene de estarmos online, né? São as revoluções pós-digitais. Portanto, em primeiro lugar, não há absoluto consenso, não há como ter certeza, né? Pode ser que a gente veja a combinação de algumas tendências, pode ser que a gente venha uma só dessas grandes tendências, mas, de forma geral, as principais vozes nessa área, né, entendem que nesses próximos 15 anos, essas revoluções devem estar concentradas em 3 grandes eixos. Okay? De novo, pode ser que a gente veja 2 deles se combinando, ou só um deles, mas tudo parece apontar para esses 3 eixos, tá? Que são comumente chamados de G, N e R. Então, as revoluções digitais devem estar estabelecidas em torno desse trinômio. O que é GNR? G traz a ideia de genética, biotecnologia, então profundos avanços na área genética. O N é a ideia de nanotecnologia, ou seja, dispositivos quase que invisíveis, colocados no corpo humano, por exemplo, com o propósito de aumentar a vida de um ser humano. Já se fala, no contexto de algumas empresas de tecnologia, de que hoje você pode consumir
suplementos baseados em nanotecnologia que vão te fazer viver por 200, 300 anos. Não estamos falando de futuro, estamos falando de gente que está vendendo coisa hoje, que já promete entregar esse nível de expectativa de vida. E o terceiro eixo, o R, é a ideia da robótica, que normalmente é combinado também com a inteligência artificial, né? Esses são os três grandes eixos e aquilo que a gente costuma entender e enxergar como as revoluções pós-digitais que vão ser a marca desses próximos 15 anos e que vão continuar mudando de uma maneira única o comportamento e a sociedade como a gente a conhece hoje. Você consegue dar para a gente algum exemplo prático desse GNR, alguma coisa que a gente consiga enxergar e até mesmo poder, de certa forma, que seja mais palpável para a gente entender hoje isso? Há uma série de coisas acontecendo naturalmente, né? Mas, por exemplo, dentro do campo da genética e da biotecnologia, algo que tem ganhado muito destaque é o chamado CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 é uma técnica desenvolvida na Universidade de Berkeley alguns anos atrás, que permite a edição do código genético humano. Então, através de um RNA, de um grupo de moléculas, um RNA e uma proteína, que é a proteína Cas9, é possível se programar a retirada, isso é chamado de processo de tesouras genéticas, a retirada de uma parte específica daquilo que é o código genético humano, por exemplo, aquilo que determina a tua altura, a cor dos teus olhos, o tamanho do teu pé, tudo isso está gravado numa sequência genética no nosso corpo. Então é possível com CRISPR-Cas9 que se faça a retirada de um trecho específico do teu código e a substituição por um novo código. A gente pode chamar isso de edição genética. Isso é assustador. Sim. A gente vai deixar um vídeo interessante, o pessoal pode assistir depois. Em relação à área da robótica e da inteligência artificial, há sim uma série de coisas também acontecendo. Aquilo que eu acho de maior impacto, Felipe, de implicações morais, né, para a igreja e para o campo da ética de maneira geral, é um fenômeno chamado de transhumanismo. Dar um pequeno contexto aqui. Se entende que a inteligência artificial, o uso de ferramentas de machine learning, tecnologias desse tipo, deve gerar nos próximos anos, já há poucos anos, um número gigantesco de desempregados. Ok? Há discussões do que fazer com essas pessoas que, em muitos casos, não vão poder ser treinadas ou recicladas para qualquer outra função, né? Mas há uma preocupação ainda maior no médio e longo prazo, em que mesmo trabalhos mais intelectuais também sejam substituídos por mecanismos de inteligência artificial. Nesse contexto surge uma proposta, que é a proposta do transhumanismo, que é de aumentar a capacidade humana, capacidade de processamento, capacidade de memória, capacidade de visão, para que o homem passe a ser capaz ou se torne capaz de competir com a máquina. É tentar igualar as condições de jogo, né, entre homem e máquina. E qual a solução técnica para isso? É justamente a fusão do não biológico com o biológico. Então isso passa, por exemplo, pela inserção de chips, de semicondutores, no cérebro, ligados pelos chamados laços neurais à parte biológica, para que a gente, por exemplo, aprenda coisas rapidamente. Então, o que se fala é que, enquanto hoje a gente faz o download de um app no nosso celular, daqui a alguns anos deve ser possível fazer o download de um programa ou de um app para o teu cérebro. Nossa. Por exemplo, eu quero falar chinês. Você não vai ter que estudar chinês. Você vai fazer um download do app que vai te levar a falar chinês, né? Se a gente vai chegar lá, a gente não sabe. Mas, de fato, já há, também eu vou deixar um vídeo relacionado a isso, avanços impressionantes nessa fusão entre o não biológico e o biológico com o objetivo de expandir a capacidade humana. Alex, eu acho que para a gente finalizar esse nosso bate-papo, entendendo todo esse cenário, até essas questões mais assustadoras que você falou agora no final,
os pastores e líderes eclesiásticos vão ter um desafio muito grande para os Sim. próximos anos. Sim. O que são os elementos práticos que a gente pode tirar de toda essa nossa conversa aqui? Como isso afeta o povo de Deus, a liderança da Igreja de Cristo? Afeta de maneira muito, muito objetiva, muito direta, né? Eu gosto sempre de mencionar, Felipe, um texto que está em 1 Crônicas, acho que é 12:32, em que se forma ali o contexto de uma batalha, uma guerra civil que está se formando entre Davi e as tribos leais a Saul. E você vê as tribos se amotinando, né? E as tribos leais a Davi começam a chegar em grande número. Então, uma determinada tribo manda 5.000 pessoas, outra manda 2.000 pessoas. E lá no meio do texto, a gente vê no versículo 32, a tribo de Issacar, com 200 homens. E aí a gente pensa o seguinte, o que 200 homens podem fazer no contexto de uma guerra que vai ser travada entre dezenas de milhares de soldados? Mas o texto fala que a tribo de Issacar era composta por homens que sabiam e que conheciam a ciência dos seus tempos e que eram capazes de determinar aquilo que Israel deveria fazer em todas as situações. Olha que legal. Esses caras eram os estrategistas Sim. de Davi. E eu entendo que há um chamado, em alguma medida, para que nós, cristãos, busquemos desenvolver algumas dessas características da tribo de Issacar. E eu entendo que há desdobramentos em duas grandes dimensões, em duas camadas. Primeiro, para o cristão, individualmente, né? Para o homem, para a mulher e para o jovem. Nós temos lá em Gênesis um chamado e o estabelecimento de um propósito, né? Que alguns chamam de mandato cultural. Certo. A ideia de que o homem foi formado com o propósito de, a partir da matéria-prima que o Senhor colocou na terra, continuar esse trabalho de criação e de expansão que caracterizam tanto da personalidade de Deus, né? Nós somos Imago Dei e de alguma maneira a gente vai carregar essa função no planeta de dispensar a graça comum, dominando, cultivando e expandindo a partir daquilo que o Senhor colocou na criação dele. Para que nós possamos nos manter, Felipe, relevantes nessa tarefa, no cumprimento da nossa vocação nos nossos dias, naturalmente vai ser necessário que nós desenvolvamos tecnicamente as habilidades, os skills, as competências para o contexto de uma era industrial e depois para as eras pós-industriais. Então eu entendo que o primeiro desdobramento prático o profissional cristão, para se manter relevante no papel que ele tem de cumprir o mandato cultural dado pelo Senhor, para continuar refletindo a imagem de Deus, a Imago Dei, ele tem de estar muito atento às características técnicas que vão ser demandadas nesse novo contexto. Eu gosto de pensar num modelo T, que nós vamos ter que saber várias coisas, né? Não num nível de expertise, né? Mas a gente precisa saber, o profissional do futuro vai precisar saber de muitas coisas, não de uma coisa só. E aí você vai ter uma área, né, em que você vai descer e se aprofundar. Então esse é o primeiro desdobramento e diz respeito ao desenvolvimento de habilidades com vistas ao cumprimento da nossa vocação. Na sociedade, né? Na sociedade, no mercado de trabalho, nesse espaço tão importante que o Senhor estabeleceu para testemunhar dele. E uma segunda dimensão, essa sim muito sensível e crítica para os líderes, né? Sejam os líderes no contexto da igreja ou líderes laicos, diz respeito às discussões que necessariamente vão surgir, já estão surgindo, relacionadas às implicações éticas de todas essas questões. Quando você fala de editar o código genético de um ser humano, complicado. Tem que surgir a pergunta: qual é o limite para isso? Onde está a moral, aquilo que você falou no começo? Né? Onde Qual está que é a moral? Ali? Isso é bom? Isso é bom a partir da perspectiva de quem? Quem que determina, né, a moral? Quem determina isso? Em que base? Sob quais regulamentos? Quando você fala da implantação de um chip, quem vai controlar isso?
Quais são os barões que vão estar à frente disso, né? Exatamente. Você percebe que isso tudo está, Felipe, dentro de um caldo ético muito denso? Totalmente. E a igreja precisa, e as lideranças precisam, recuperar uma voz respeitada, técnica e ativa nos fóruns onde essas discussões vão acontecer. A partir do iluminismo, a igreja foi se fechando, foi deixando os círculos mais altos de debate moral e a gente foi deixando de cumprir o mandamento que está estabelecido em Deuteronômio 6, que é amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento. O nosso culto ao Senhor passa pela nossa mente. E eu entendo que esse é um grande desafio para a Igreja de Cristo nos próximos anos. Recuperar o espaço perdido e ser uma voz que possa dialogar, criticar, uma voz profética anunciando a verdade nesses profundos embates morais, nas implicações que vão surgir como resultado dessas revoluções. Alex, quero agradecer esse bate-papo que a gente teve aqui hoje, momento de bastante aprendizado para mim. Sim. Espero que para todo mundo que acompanhou aqui o nosso seminário, nosso episódio de hoje. E eu acho que está lançado o desafio. Você que é pastor, líder de alguma comunidade, está acompanhando a Igreja Fonte na caminhada do Impactos, Futuro, Mundo e Igreja. Que Deus possa te abençoar, que Ele te dê a humildade de continuar reconhecendo Ele como o Senhor soberano sobre toda essa situação, sobre esses desdobramentos que o Alex falou, sobre as revoluções que vão acontecer. É a gente se humilhando e se voltando a Ele que teremos as suas respostas que já estão entregues a nós a partir das suas escrituras sagradas. Que Deus te abençoe, que sirva de reflexão, não para você se assustar, mas para que você se achegue mais ao Deus soberano, criador de todo esse mundo e soberano sobre a história. Uma boa tarde para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube da Igreja Fonte, clicar no sininho para receber as nossas notificações e aproveitar nesse vídeo, nas descrições, estarão os 2 vídeos que o Alex comentou sobre o CRISPR-Cas9 e sobre transhumanismo. Que você desfrute, reflita e tenha uma semana abençoada. Até a próxima.